Letamini Jerusalém, gaudete cum Letícia, alegra-te, Jerusalém, exultai de alegria. Assim, começamos esta liturgia com a antífona de entrada, escutando estes pontos, aonde somos convidados a nos alegrar, mas a nos alegrar não no mundo, mas no Senhor. E por quê? Por que nos alegrar no Senhor? Porque hoje a liturgia se reveste de modo diferente, porque o nosso Senhor, Ele vem a nós, nos conduz. Ouvimos no Salmo, é Ele o bom pastor, é Ele aquele que vem, que nos conduz para vê-lo, nos conduz para reconhecer a Ele, nos conduz, como ouvimos no Evangelho, como a este cego de nascença, para que ele possa manifestar a sua obra, para que possa olhá-lo, para que ele possa chamá-lo. Assim o Senhor fez, ele o olha, ele o chama, ele age. Saliva e terra, o sobrenatural e o natural. Explica São Gregório ao dizer: mistura a saliva na terra e devolve a vista ao cego, pois a graça sobrenatural irradia sobre nós, misturando a contemplação da verdade com os nossos pensamentos. E assim, ele restaura a inteligência humana diante desta cura da cegueira original. São Jerônimo, quando também comenta esta passagem, expressa que existem duas cegueiras. A cegueira daqueles que não conseguem ver, a cegueira diante da sensibilidade e a cegueira intelectual. E explica, os fariseus, eles valorizavam tanto os sentidos que se envergonhavam diante desta cegueira, diante de não poder ver com os sentidos, de não poder enxergar aquilo que é material, mas eram cegos. Não conseguiam ver a verdade, não se abriam à verdade. Por isso o Senhor os repreende e diz: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas porque dizem, nós vemos, por isso o seu pecado, por isso a sua culpa permanece. Diziam ver, mas eram cegos, não conseguiam enxergar o Senhor, olhavam sem ver, sem dar-se conta daquilo que era verdade, de modo que aquilo que nosso Senhor apresenta ao profeta Samuel se aplica a eles. Eles olhavam somente as aparências. E assim diz o Senhor na primeira leitura: os homens viram apenas aquilo que é aparente. O Senhor verá mais, vê o coração e chama a cada um de nós a ver além. Chama as pessoas a ver a verdade, a contemplar a verdade. Eles olhavam e não viam, não percebiam aquilo que era verdadeiro, e por isso permaneciam nas trevas, permaneciam no seu erro. Eles olhavam e permaneciam na superficialidade. Já aquele cego de nascença, que não conseguia ver aquilo que era sensível, via. Olhava não com a sensibilidade dos olhos, mas diante da verdade. E por isso via, porque acreditava. Via não com os olhos humanos, não com os olhos deste mundo, mas com os olhos da fé, de modo que pôde expressar de modo claro a nosso Senhor: Senhor, eu creio. A Ele se aplica verdadeiramente aquilo que ouvíamos na segunda leitura, quando São Paulo fala aos Efésios: estava aberto à luz da verdade, por isso podia enxergar, e por isso ele abraça por inteiro o Senhor. Como vemos ao final do Evangelho de hoje, o Senhor curou o cego e deste mesmo modo quer curar a nós. Vem a nós para curar as nossas cegueiras, a cegueira dos nossos erros, a cegueira dos nossos pecados,
a cegueira dos nossos vícios, a cegueira da nossa superficialidade, o Senhor vem a nós e, assim como fez com o cego, olhando, tocando, chamando e agindo, Ele faz também conosco. Ele nos olha, Ele nos chama, como ouvimos fazer a Davi, assim Ele também o faz conosco. Nos chama a estar aqui hoje e age. Age nos tocando, age nos curando, nos transformando, nos levando para Ele. Mistura saliva e terra, esses sinais que são o símbolo do sacramento, o sinal e a graça. Assim o faz, por exemplo, no batismo, aonde, diante da água e das palavras do sacerdote, infunde a graça, transformando aqueles que são batizados em filhos de Deus, limpando-os, lavando-os do pecado. Do mesmo modo, na penitência, quando arrependido o penitente recorre ao sacerdote e recebe a absolvição, ali o Senhor dá a graça da purificação, do retorno à fé, do retorno a esta comunhão com a igreja. Aquele que estava apartado pelas escolhas dos seus pecados, retorna, se une novamente a Cristo. Não fica mais afastado. Do mesmo modo, também, com a crisma, do mesmo modo que o Senhor unge, dizendo: aquele que o recebe as palavras do rito sacramental, aquele se torna então ungido, maduro na fé, soldado de Cristo. Por isso que, não sendo parte oficialmente do rito, mas de modo geral, o bispo sempre dá um tapinha. Porque é do mesmo modo como os soldados assim eram feitos, aquele que se torna soldado da fé, aquele que deve ser guardião da fé, também o deve. E manifestar esta graça que o Senhor dá, da maturidade, de defender e corresponder a Deus. Mas o Senhor também vem a nós, diante das espécies consagradas, aonde apresentado o pão e o vinho, diante das palavras do sacerdote, o Senhor ali dá a graça da sua presença, e ali tem aparência de pão, mas não é. É Cristo presente, é o corpo do Senhor. Tem aparência de vinho, mas não é. É o sangue do Senhor que se dá a nós, que se derrama por nós. O Senhor assim o faz, para manifestar o seu amor a nós. Por isso podemos dizer, a plenos pulmões, como ouvíamos no início: Gaudete cum Laetitia, exultai de alegria, exultemos de alegria no Senhor. Não com a alegria do mundo, essa alegria passageira, superficial, de fazer o que eu quero segundo a minha vontade, mas a alegria de estar imbuído nele, unido a ele. Pois ele vem a nós para nos curar diante das nossas superficialidades. Alegremos, exultemos, e diante desta proximidade do Senhor que se manifesta a nós, que nos convida a esta alegria, aprendamos a nos empenhar mais diante desta reta final, mais diante deste caminhar que já está próximo do Senhor que vem para nos salvar. Em poucas semanas estaremos celebrando o mistério pascal, aonde o Senhor se dá a nós, aonde o Senhor se entrega por nós para nos salvar. Nos alegremos de verdade e aprendamos a verdadeiramente estar no Senhor, para que possamos dizer como aquele cego: eu creio, Senhor. Que possamos crer de verdade. Mas para isso, diante deste caminho que temos, o Senhor nos dá auxílios. Ele nos mostra aqueles que podem nos ajudar a acreditar. Os santos, estes que souberam de fato ver. Estes que foram tocados no Senhor e de fato viam a verdade. Mas dentre estes existe alguém que soube ver mais. E por isso deu muito mais glórias a Deus, a Virgem Maria. Que saibamos, como ela, ver. E por isso recorramos a ela, pois ela, mais do que todos, acreditou. Ela, mais do que todos, via a verdade.
ao ponto de gerá-la em seu ventre. Recorramos à nossa boa mãe, ela que é a nossa guia, que possamos verdadeiramente ir a ela e por ela ser conduzidos ao Senhor, aquele que é a verdade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,